Olá, já estamos no ar começando o Diálogo Jovem Pan, uma conversa franca com pessoas que fazem parte da história do Brasil. A gente fala sobre o ataque aos poderes. O Judiciário discute a punição aos vândalos que depredaram os poderes em 8 de janeiro em Brasília. Os processos a serem abertos podem se arrastar por anos e correm o risco de prescrever. De acordo com autoridades, milhares de testemunhas devem ser arroladas. Até quando as pessoas vão continuar presas? Assuntos para o Diálogo Jovem Pan. O nosso convidado é o advogado criminal, professor de processo penal da PUC de São Paulo, Fernando Castelo Branco. Doutor Fernando, mais uma vez, muito obrigado por atender a Jovem Pan. Sempre bom receber o senhor aqui na nossa programação. Tudo bem? Obrigado. Tudo bem, Tiago. Bom dia a todos os ouvintes, aos telespectadores. É um prazer estar de novo aqui com você. Muito obrigado pelo convite. Bom, professor, falando sobre, infelizmente, as cenas lamentáveis, que nós vivemos nesse começo de ano, naquela fase que nós estávamos analisando já de processo de transição, mas logo no começo desse novo governo tivemos o ataque aos 3 poderes em Brasília. E agora começa uma grande discussão jurídica, que é a área do senhor, falando sobre os processos contra essas pessoas que estão sendo presas, foram presas, estão sendo identificadas. E a gente já viu muitas análises nessas últimas semanas dizendo que esses processos podem se arrastar por muito tempo, podem até prescrever. Qual que é a leitura fria da lei que nós temos que fazer sobre esse momento, professor? Bom, Tiago, eu acho que primeiro atentar que nós vivemos uma situação absolutamente inusitada, sob 2 aspectos. Primeiro, o aspecto histórico de um atentado efetivo e violento contra as instituições democráticas, atentado dos quais não se tinha no passado recente uma memória, Nós podemos remontar a 1964 com o golpe militar e ali o ato institucional número 5, que talvez tenha sido a grande marca, triste marca de um atentado efetivo contra as instituições democráticas. E somos brindados, no acender das luzes de 2023, com essa triste movimentação também atentatória contra as instituições democráticas. Então, por um lado, nós temos essa situação excepcional, essa situação, como eu disse, inusitada, mas também inusitada pela magnitude com que os atos foram praticados, Sem dúvida nenhuma, houve fomento, sem dúvida nenhuma, houve organização, houve patrocínio e houve uma massa muito bem manobrada, Infelizmente é importante reconhecer isso, o que não tira a responsabilidade de cada um desses participantes, algo em torno, a imprensa noticia, 1.000, 1.200, 1.300, falam até em 1.500 pessoas. Então, sob esse aspecto, da magnitude dessa movimentação, poderia-se até classificar, sem medo de errar, uma manifestação com atentatória à instituição democrática e uma manifestação eminentemente golpista, eu acho que nós devemos olhar para a nossa organização judiciária. E nós não temos uma estrutura, e duvido que algum país o tenha, para, de plano, fazer funcionar a máquina estatal pelo Poder Judiciário para dar andamento ao devido processo legal dessas 1.200 pessoas. Nós vamos ter, e já estamos sentindo essa dificuldade, por exemplo, essas pessoas foram presas em flagrante. O fator discricionário para essas prisões, se prender em flagrante 1.200 pessoas, é altamente questionável. Será que efetivamente essas 1.200 pessoas presas em flagrante estavam numa situação de flagrante delito, estavam efetivamente praticando crimes? Para isso existe, e aí me baseio na letra da lei, para isso existe a audiência de custódia. Ou seja, as pessoas que são presas em flagrante, em 24 horas devem ser encaminhadas a um juiz para que esse juiz competente celebre essa audiência de custódia. Para se ater a 2 pontos importantes. O primeiro deles, se é uma prisão legal.
né, se efetivamente está calcada numa situação de flagrante delito. Então, imagina milhares de audiências de custódia para se analisar individualmente a conduta de cada um desses presos para se saber, em primeiro lugar, se aquela prisão em flagrante foi devida. E o segundo ponto da audiência de custódia, tão ou mais importante, é se essa prisão em flagrante deve ser convertida numa prisão provisória, numa prisão preventiva, não é? E eu tenho para mim que nós não temos uma capacidade jurisdicional para fazer isso com a atenção e a responsabilidade que o caso requer. É importante dizer que a OAB do Distrito Federal tem feito um trabalho hercúleo no sentido de tentar ajudar e efetivamente auxiliar o Poder Judiciário na celebração e na noticiação, no apregoar de notícias sobre as audiências de custódia, mas mesmo assim nós estamos correndo contra uma situação que eu disse que é absolutamente inusitada. Claro. Professor Fernando, qual que é a situação jurídica dessas pessoas nesse momento? São mais de 1.000 e tantas pessoas presas, como a gente vem falando, e elas foram presas em flagrante, como o senhor explicou. E qual que é o próximo passo? Seria a audiência de custódia com cada uma dessas pessoas, mas não há estrutura, pelo menos ao que se avalia, não há estrutura para que todas sejam atendidas. Então, elas devem ficar nessa situação por quanto tempo? Se nada acontecer, elas são soltas? Como é que funciona? Pois é, funciona pelos ditames legais. E o que diz a lei, e é muito clara nesse sentido, que em 24 horas o preso em flagrante deverá ser encaminhado e ouvido por um juiz de direito competente. O que tem acontecido em vários desses milhares de casos, né? As pessoas ainda aguardam essa audiência de custódia passado, sei lá, uma semana, 8, 10 dias. Então, eu tenho para mim, com a maior tranquilidade, sem medo de errar, que essas prisões, pelo desrespeito à lei, ou seja, de que essa pessoa deveria ter sido apresentada em 24 horas, nós já temos aí um evidente excesso de prazo, né? O que torna essa prisão em flagrante, por conta desse excesso de prazo, né, uma prisão ilegal. Então, veja só a situação na qual nos colocamos no atual momento. Atos gravíssimos, atentatórios contra o Estado Democrático de Direito, violentos, né? Não há dúvida nenhuma que o Poder Judiciário, o Poder de Polícia deveria agir, vem agindo, deveria ter agido de uma maneira mais contundente no dia daquelas manifestações, daqueles atos golpistas, mas agora nós temos o que nós chamamos de devido processo legal. E esse devido processo legal, até por uma dificuldade operacional, não está sendo cumprido. Então, essas pessoas que teriam o direito da realização de uma audiência de custódia no prazo determinado por lei, sempre é bom repetir, de 24 horas. E por que esse prazo, né, Tiago? É importante que se diga. A prisão em flagrante é a única modalidade de prisão em que não há uma ordem judicial determinando esta prisão. A prisão em flagrante é aquela prisão que ocorre no momento efetivo, né? No momento em que o crime está vivo, o crime está pulsando, o crime está ocorrendo. Então, pode-se prender em flagrante, aliás, qualquer do povo pode prender em flagrante e a autoridade policial deve prender em flagrante qualquer pessoa que esteja numa situação de flagrancial de prática de delito, né? E foi o que aconteceu, né? Milhares de pessoas foram presas. Tenho para mim também que não dá para dizer assertivamente que essas 1.200 pessoas, 1.000 e tantas pessoas, estavam efetivamente numa situação de flagrante delito, né? Eu acho que naquela confusão muita gente foi levada, e não estou dizendo que aconteceu isso, mas que pode ter acontecido é absolutamente possível, né? Foram levadas aí junto com
com essa horda, com essa massa humana que foi encaminhada como praticantes de delitos. Então, a partir do momento que não se cumpre a determinação legal dessas pessoas serem ouvidas, e essas pessoas estão aguardando essa audiência de custódia, numa prisão que não há ordem judicial, né? Então, essas pessoas passam a estar claramente num estado, a condição de prisão dessas pessoas passa a estar claramente num estado de ilegalidade, no meu ponto de vista. E professor Fernando Castelo Branco, falando sobre as penas que essas pessoas podem sofrer a partir de agora, né? Claro, com todos os julgamentos e análises, porque eu não sei se é possível fazer uma separação que é a seguinte: primeiro, você tem pessoas que entraram nos poderes e fizeram a depredação, cometeram aqueles atos bárbaros. Pessoas que ficaram do lado de fora lutando a Praça dos Três Poderes e efetivamente elas só estavam lá olhando, tirando fotos e não praticaram um ato de violência de invadir e depredar o Congresso. E tem muita gente que estava, no caso de Brasília, né, em frente à sede do Exército, e muitas pessoas foram simplesmente levadas para prestar depoimento e algumas foram presas. É possível, entre esses três exemplos, se separar as punições? Quem depredou terá uma punição maior, pode ser enquadrado em outros crimes ou não? Como é que isso funciona? Como é que é essa separação? Acho que esse é o desafio, né? Pois é, Tiago, um ótimo ponto levantado por você. Eu diria o seguinte: não é só possível, como é absolutamente indispensável, né? A individualização das condutas de cada uma dessas 1.200, 1.500 pessoas deve ser adequadamente individualizada, né? Para que ocorra, eventualmente, a punição devida, né? Eu tenho para mim, por exemplo, que algum curioso que estivesse lá na Praça dos Três Poderes, como você bem ilustrou, tirando fotografia, etc., ele não teve um ato efetivamente atentatório, né? A horda de curiosos também existe em todo e qualquer cenário, né? Então, dizer que essa pessoa participava ativamente dessas manifestações golpistas é algo que, em primeiro lugar, o poder constituído do Estado, através do Ministério Público, deverá provar, né? E acho que é isso que eles estão tentando fazer agora. A análise de celulares, de vídeos, da própria imprensa, tentando, como eu disse, individualizar essas condutas para que isso seja devidamente apurado. Agora, isso leva tempo, né? Isso leva um enorme tempo para que isso possa ser selecionado, para que isso possa ser, diria eu, peneirado, né? E aí individualizar, separar a conduta de cada uma das pessoas. Então, nós estamos numa situação, diria eu, calamitosa também, porque esse tempo que vai se excedendo e naturalmente pela quantidade de pessoas e pelo grau, até pela gravidade, né, pela letalidade que essas condutas geram e preocupam a sociedade e merecem ser apuradas, nós temos que tomar um cuidado enorme para saber se efetivamente não está, na medida que você, a pretexto de se defender a ordem democrática, né, você vilipendiá-la desrespeitando o devido processo legal, é uma situação também muito preocupante. Então, é o que eu não estou dizendo que efetivamente eu não conheço o processo, eu não tive acesso aos autos, mas tenho visto e ouvido de muitos colegas que estão num movimento até angustiado, né, angustiante acerca da tentativa de se obter informações dos processos, os andamentos, até mesmo o contato com seus constituintes, né, que estão presos, né? Essa dificuldade tem existido e, repito, a OAB do Distrito Federal tem exercido um papel fundamental na tentativa de minimizar esses danos. E danos que têm nome, né? Que podem gerar uma ilegalidade e geram uma ilegalidade que afetam o devido curso do processo.
Estamos conversando com Fernando Castelo Branco, advogado criminal e professor de processo penal pela PUC de São Paulo. Agora, professor, fazendo uma comparação, claro que são atos totalmente diferentes, mas eu me lembro muito das manifestações de 2013, principalmente aqui em São Paulo, em que depois dos protestos de rua, muitas lojas, bancos sofriam depredações. Até mesmo a sede da prefeitura chegou a ser atacada, a prefeitura aqui de São Paulo, no edifício Matarazzo, lá no viaduto do Chá. E as pessoas que na época foram presas, muitas delas, horas depois, já eram soltas, né? Será que é possível que a gente corra esse risco dessas pessoas que fizeram a depredação propriamente dita aos três poderes possam ser soltas e não responderem absolutamente nada ou responderem em liberdade e não serem praticamente punidas, não sentirem na pele a punição? Bom, claro, essa possibilidade sempre há, né? Não dá para dizer categoricamente que não pode ocorrer, mas o que eu acho que foi o fator mais importante no curso dessa ação do poder estatal foi a identificação dessas pessoas. Eu acho que o ato de mantê-las presas deveria estar calcado numa justificativa muito plausível, né? As pessoas podem dizer, mas os atos atentatórios contra o Estado Democrático de Direito são mais do que justificáveis para manter essas pessoas presas. Eu tenho para mim que se essas pessoas têm residência fixa, não tem nada que demonstre um risco à ordem pública, né? Eu acho que essas pessoas, repito, já identificadas, elas podem sim aguardar o julgamento em liberdade, até porque os seus atos ainda serão objeto de uma análise mais acurada, né, de uma colheita de provas que fundamente uma denúncia oferecida pelo Ministério Público num futuro próximo. Então, até para se evitar que esse processo esteja eivado de ilegalidades, eu me sentiria mais tranquilo em saber que essas pessoas não estão presas indevidamente, né? Por maior que seja o clamor popular, por maior que seja a gravidade ali dos atos praticados, mas hoje nós não temos uma clareza quanto à individualização de cada uma dessas condutas, o que faz com que essa decretação, ou essa, não é nem a decretação, né, mas a manutenção dessa prisão em flagrante seja algo profundamente temerário. O professor, agora falando do ponto de vista das autoridades, né? A gente já teve o afastamento do governador Ibanez Rocha, a prisão de Anderson Torres, secretário da Segurança Pública, que já deixou o cargo, né? Foi também ministro da Segurança, né? Ministro da Justiça no governo de Jair Bolsonaro. E eu pergunto, como que é possível avaliar a culpa dessas autoridades numa possível leniência, um favorecimento a esses ataques? Não só integrantes também da polícia que estavam fazendo a segurança naquele dia, muitos disseram que as portas estavam praticamente abertas. Se há uma questão subjetiva de quem cometeu os ataques, é mais difícil ainda avaliar a culpa dessas autoridades, professor? Eu acho que existem elementos indiciários que, de alguma forma, atrelam e vinculam essas autoridades. Não estou dizendo que haja uma culpabilidade, veja bem, eu estou dizendo que existem circunstâncias que atrelam essas autoridades aos atos praticados em 8 de janeiro. Por exemplo, o ex-ministro Anderson Torres e ao mesmo tempo também ex-secretário de Segurança do Distrito Federal tinha uma minuta de um decreto impondo um Estado de Direito no seu guarda-roupa, né? Quer dizer, esse elemento por si é já suficientemente indiciário para demonstrar uma preocupação por parte do Estado e uma necessidade de investigação acerca dessas circunstâncias. Se ele é responsável pelos atos, se ele de alguma forma organizou, se ele ajudou a financiar, se ele fomentou,
Isso não se pode dizer ainda, é absolutamente prematuro fazer essa análise. E é para isso que existe o processo, né? Essa fase pré-processual, que é uma fase meramente de investigação, cabe à Polícia Federal, ao próprio Ministério Público Federal, ir em busca desses elementos de prova. Se houver suficientemente elementos indiciários que, de alguma forma, demonstrem uma eventual autoria ou participação dessas autoridades ou ex-autoridades nos fatos envolvidos em 8 de janeiro, muito provavelmente eles serão denunciados e o devido processo legal vai correr e, ao final, se for detectada essa responsabilidade criminal, serão condenados por esses atos. Agora, é muito importante isso, né, Tiago? Essa quantidade enorme de pessoas, e talvez nós possamos até separar essa horda humana, né, de 1.500 pessoas de um lado, sem nenhum desrespeito ao ser humano, eu só faço isso para uma exemplificação técnica, e de outro lado, essas autoridades públicas com, obviamente, um maior protagonismo e um maior interesse, até pela própria imprensa, pela posição que, obviamente, eles ocupavam, né? Veja que, independente do lado que se esteja, né, desse de maior protagonismo e nesse lado mais genérico, em que algumas centenas de pessoas, chegando a 1.500 pessoas, estão envolvidas, a individualização da conduta é absolutamente indispensável. Eu não posso fazer uma denúncia genérica denunciando os 1.500, falando genericamente, o João, o Francisco, a Maria, a Rosana são responsáveis pelos atos. Eu preciso individualizar cada uma das condutas, o que o João, o que a Maria, o que a Rosana, cada um deles fez e contribuiu para a prática dos atos, o que será um trabalho extremamente difícil, né? Extremamente difícil. Agora, na situação do ministro e do governador, eu acho que aí nós temos elementos talvez até mais fáceis de se avaliar e que, por conta disso, talvez tenham um tempo de execução desse processo provavelmente mais curto, exatamente por esse protagonismo que eles ocupam. E, professor Fernando, do ponto de vista de quem financiou esses ataques, né? Os empresários que disponibilizaram os ônibus para as pessoas, os ônibus foram apreendidos, também é possível chegar à punição dessas pessoas? De que forma? Claro que tudo isso depende de inteligência policial para se chegar à origem, né? Mas como que é a culpa dessas pessoas? Como que é a punição a essas pessoas? Então, se dá da mesma forma, Tiago, a responsabilidade criminal, ela é imputada na medida e no tamanho da culpabilidade de cada agente, né? E o agente não é só aquele que executou o ato, vamos tomar como exemplo o que aconteceu no 8 de janeiro, né? O ato violento. O agente também, como você bem lembrou, é aquele que planejou, né? Então teve um planejamento e muito provavelmente foi o que aconteceu, né? Houve uma orquestração acerca disso, porque os 3 órgãos do poder constituído foram atacados simultaneamente, né? O STF, o Congresso Nacional e o Palácio do Planalto. Então houve uma orquestração, alguém organizou isso, houve uma divulgação, alguém divulgou isso, houve fomentos por redes sociais, além só da divulgação, alguém fomentou isso e houve financiamento, sim, porque essas pessoas chegaram e foram manejadas, né, para lá estar de uma forma também muito organizada. Então, todas essas pessoas nesse eixo, nessa engenharia, nessa logística de execução da prática criminosa, devem ser responsabilizadas na medida da sua culpabilidade. Apenas um exemplo
singelo aí para vocês entenderem melhor, né? Se você imaginar um assalto a banco em que tem uma estrutura de uma organização criminosa que faz o planejamento, outra estrutura cuida da logística, o cara fica lá na porta do banco esperando com o carro ligado, a outra faz efetivamente a execução, a outra depois esconde o dinheiro, outra vai fazer a lavagem do dinheiro. Então veja que é toda uma estrutura que denota uma corresponsabilidade de todos esses entes. Não dá para dizer pura e simplesmente, aquele que foi lá no dia 8 de janeiro e depredou é o exclusivo responsável por isso. Não, tem toda uma estrutura criminosa calcada e montada para esse fim e para essa execução. Então, é muito importante que a gente tenha esta noção e, obviamente, cabe ao Ministério Público detectar, em primeiro lugar, né, com a ajuda da Polícia Federal, a conduta e os participantes de cada uma dessas vertentes e aí, sim, pelo Ministério Público, denunciar essas pessoas na medida da sua culpabilidade e, muito possivelmente, ao final de um processo, de um devido processo legal, essas pessoas serem condenadas pelos atos praticados. Professor Fernando, o senhor está na área do direito já há muitos anos, vem de família, né, de advogados, de criminalistas, e eu peço nessa nossa reta final de conversa uma avaliação sobre o judiciário aqui no Brasil, porque uma palavra, um termo que surgiu nos últimos tempos é o ativismo judicial. Muito se critica o Supremo, superpoderes, não só do Supremo, mas também do TSE, as críticas principalmente a decisões monocráticas de Alexandre de Moraes. De que forma é possível fazer uma análise um pouco equidistante, deixando de lado questões políticas e fazendo análises técnicas realmente em relação ao que o Brasil vive nesse momento em relação ao Poder Judiciário? Olha, Tiago, eu diria o seguinte: primeiro, lembrar sempre, não nos esqueçamos que o direito é uma ciência. Eu não me canso de dizer que não é uma ciência exata como a matemática, mas é uma ciência lógica. E os regramentos, a normatividade é que estabelece essa lógica, calcado, claro, em princípios milenares, da presunção de inocência, do devido processo legal. Então, é evidente que esta ciência deve ter como esteio essa base fundamental e normativa. Me assusta quando justificadamente ou injustificadamente algumas concessões e algumas aberturas são feitas com a justificativa de se estar combatendo, até, vamos usar esse exemplo claro, atos antidemocráticos. É óbvio que os atos antidemocráticos são inaceitáveis. Qualquer Estado democrático de direito, minimamente democrático de direito, ele deve repelir com toda a intensidade esses atos antidemocráticos. Mas o que eu digo é o seguinte: tudo dentro do limite da legalidade. Eu tenho que, se nós temos um órgão colegiado, que é a nossa Suprema Corte, tanto seja para os julgamentos. Eu tenho um receio muito grande em relação às decisões monocráticas que muitas vezes substanciam e consubstanciam decisões extremas. Por exemplo, e acho que afastar o viés político e ideológico é absolutamente indispensável nessa análise. Tem que ser uma análise desvinculada da paixão, da emoção. Eu tenho para mim também que a prisão do ministro Anderson Torres, ela foi decretada por garantia da ordem pública, mas eu sinceramente não vejo aí uma necessidade absoluta. Eu vejo que o ex-ministro voltou ao país, o ex-ministro entregou seu passaporte, o ex-ministro está à disposição das autoridades públicas,
o ex-ministro também, acho que é um ponto extremamente relevante, não está mais na função pública, né? Eu estou chamando de ex-ministro, mas principalmente ex-secretário de Segurança do Distrito Federal. Então, o risco efetivo de atentar contra a ordem pública é absolutamente questionável. Claro que eu sempre faço essa ressalva, eu não conheço a integralidade do processo, então não me sentiria à vontade de fazer um juízo crítico. Se está acertado ou não. O que me chama a atenção e me preocupa é uma medida extrema sendo adotada, seja em relação ao ex-secretário de Segurança, seja em relação a essa horda de pessoas que foram presas, e a prisão é uma medida extrema, a mais extrema, né? O cerceamento da liberdade humana depois da vida é algo absolutamente excepcional e que num momento preliminar ainda de formação de culpa deve ser relegado ao último plano de ação, né? Dentro da última ratio, que é o direito penal, a prisão deve ser o elemento último a ser utilizado. Agora, e nós teríamos, isso é muito importante lembrar também, medidas cautelares diversas da prisão que podem e devem ser instituídas na medida em que a prisão não se mostre o meio absolutamente necessário. Então, eu vejo sim, com preocupação, eu vejo sim com uma necessidade crítica. Repito, acho que o ministro Alexandre de Moraes vem atuando de uma forma contundente, sim, mas de uma forma extremamente necessária também, porque não era possível aceitarmos passivamente todos esses atos violadores do Estado Democrático. Agora, dentro desta ação do Poder Judiciário, é sempre importante avaliar a dosagem da força que está sendo usada, para não enveredarmos numa violência absolutamente ilegal. Doutor Fernando, mais uma vez, muito obrigado pela gentileza por atender aqui a Jovem Pan. Um excelente ano, voltaremos a nos falar. Um grande abraço, bom trabalho sempre e valeu. Tiago, um grande abraço, é sempre um prazer falar com você e com seus ouvintes. Muito obrigado. Muito obrigado. Conversamos com Fernando Castelo Branco, advogado criminal e professor de processo penal da PUC aqui de São Paulo. A você, ouvinte, a você, espectador, como sempre, muito obrigado pela sua audiência. Continue com a nossa programação e até a próxima. Realização Jovem Pan News.